Fala pessoal, dando continuidade aqui na nossa análise de dados. Então, nosso projeto está dessa forma, com alguns agrupamentos. Vimos na aula anterior a questão de filtros de coluna. Agora nós vamos ver filtros por linha. Então aqui nós temos um processo de transformação. A gente vem seguindo no fluxo, melhorando um pouco os dados em relação do que a gente está utilizando. Agora nós vamos filtrar um pouco mais esses dados e vamos tentar ficar apenas com os dados da cidade de São Paulo. Então eu vou procurar aqui o campo que tem isso, que é aqui cidade. Vocês podem ver aqui, eu quero só da cidade de São Paulo. Ele é um campo que está bem confiável, poucos nulos. E as informações condizem muito bem com as outras atividades. Então eu vou aqui, how filter. Então, até esse momento nós temos todos os dados de todas as cidades de São Paulo e agora nós vamos filtrar aqui, adicionar um critério. Eu quero que a cidade seja igual a esse valor aqui. Lembre-se de colocar case sensitive, porque caso os dados que vocês estejam trabalhando tenha maiúsculo, minúsculo, coisa do tipo. Ok, você dá ok, executou, caiu aqui para 17.550 casos, ok? E a partir daqui a gente pode adicionar filtro, colocar dessa forma aqui, cidade de São Paulo. Ok, então para fazer o filtro é basicamente assim. Então você pode criar vários critérios, não é o nosso caso aqui, mas imaginar, eu quero criar eu quero todos os registros da cidade de São Paulo que ocorreram a 0h40, vamos dar um exemplo. Então se você pegar aqui, você pode adicionar um segundo critério, cidade, aqui, onde a hora, cadê? Hora da ocorrência, igual a 0040. Então vamos pegar isso aqui. Olha só. Dá o filtro aqui, ó. Nessa parte de baixo, tá aqui. Então ele pegou todos os casos que ocorreram exatamente a 0h40 segundo os dados. Então a gente pode ver que em 10 anos de dados isso ocorreu 68 vezes. 68 vezes, olha só. Interessante, né? Então, beleza. Tranquilo? Então agora vamos continuar aqui nosso processo de filtro. Deixa eu tirar esse filtro aqui. Ok, cidade de São Paulo, vamos executar. Então estamos aqui na cidade de São Paulo. Vamos ver como é que foi essa distribuição dessas ocorrências criminais no decorrer dos anos. Então vamos pegar aqui, jogar aqui, ó. Eu só fiz um Ctrl C naqueles dados que eu já tinha. Ele está dando um probleminha aqui, provavelmente de campo. É porque o ano BO não veio? Ah, nós filtramos o ano BO. Vamos corrigir isso. Row filter, column filter. Ué, o ano BO está aqui. Ah, ok, entendi. É porque o ano BO, ele mudou o tipo, a gente ajustou ele, lembra? Profissão. Ah, tá. Ele está excluindo aí. Vamos pegar uma outra coisa aqui, ó. Hora ocorrência. Ah, são muitas horas, vai dar problema. É período ocorrência. Vamos fazer um teste aqui. De madrugada, noite, pela manhã, à tarde
em hora incerta, tá aqui. Esses são os dados da cidade de São Paulo. Assim, tá fazendo até coerência com os dados. Não sei, lembrando que eu não vou fazer juízo de valor aqui dos dados, tá bom? Então, ok. Ao máximo eu vou não tentar fazer isso, não é nem o correto. Beleza, tá, ok. Se a gente colocar sexo, por exemplo, vai dar mais ou menos assim, masculino. Eu não sei o que é esse azul. Feminino, tá, não declarado. O status não vai dar certo. Então, tá, como a gente mudou o tipo do dado do ano, não vai dar certo esse. A gente vai precisar de um outro tipo de dado, que seria um histograma, né? Numérico, dados numéricos, histograma. Aqui ano BO. Agora eu tenho aqui essa frequência no ano, histograma. Vou fazer um ajuste aqui. Ano BO. A frequência de ocorrência, deixa eu ver se está certo aqui. De 16 a 17, 17 a 18, 18 a 19, 19 a 20, de 20 a 21, de 21 a 22. Tem um outro critério que a gente tem que colocar aqui. O que ocorre? Nos dados que a gente está analisando, o crime que ocorreu em dezembro de 2022, mas foi registrado em 23, ele também em 2023, ele entra aqui na conta também. Ou de 23 para 24 também. Então, se a gente pegar a distribuição de anos que tinha aqui, a gente vai perceber que existe o ano de 2023, mas os dados são de 2012 a 2024. Porque tem o ano do boletim de ocorrência, mas o crime ocorreu em 2022, por isso que ele está aqui. Então, dessa forma, quando a gente filtra aqui o Raw Filter, a gente pode também adicionar um critério em que o ano do BO seja vamos colocar aqui estado 2023. Acho que vai ser esse. Vamos testar. Exato, eu tenho 2022, mas não tenho 2023. Se eu colocar aqui que seja menor ou igual, aí ele vai aparecer o 23. Aqui, ó, aí 23. São alguns poucos casos que tem aqui. Então, na verdade, nós precisamos dessa condição, less that, menor. Ok. Então, dessa forma, nós temos que queremos todos da cidade de São Paulo, em que o ano do BO seja menor que 2023. Porque a gente tem dados de 2012 a 2022, que é os dados majoritariamente que a gente tem. Então a gente pode fazer esse filtro, pode incluir ou não, no caso aqui nós vamos excluir. Então dessa forma a gente tem os dados somente de 21 a 22 e a frequência de ocorrência, ok? Deixa... Ok. Beleza. Então agora isso aqui está ok. Nós também temos um registro da idade que a gente tem que tratar, tem que filtrar. Por exemplo, se eu pegar aqui a idade já é um inteiro, vamos verificar.
cidade, idade. É um número inteiro. Então, por exemplo, eu quero... Se eu pegar aqui no histograma, histogram, nós vamos perceber que quando a gente coloca a idade, nós temos uma idade aqui, uma frequência bem elevada nessa faixa de idade entre que está registrada aqui de 0 a 21 anos aqui, por aqui, mas nós temos aqui uma idade, algumas idades avançadas. Então aquela idade de 150 anos, ela não apareceu aqui, que é aquele erro que a gente identificou. Aparentemente a distribuição aqui está ok. Nós vamos conferir, vindo aqui em idade, clicando aqui, e não está aqui. 97 anos faz sentido, né? Agora 150, eu queria conhecer a receita que esse cara tem de vida, mas beleza, olha só. Então tá aqui, então eu posso pegar aqui, esse de idade tirar, salvo aqui, o histograma aqui da distribuição, eita, apaguei, foi o errado. Ok, esse aqui é do ano BO, então a distribuição está dessa forma. Segundo os dados, uma leve queda no número de homicídios, uma queda entre 20 e 21 e uma retomada um pouco mais leve entre 21 e 22. Então tá, os dados dizem isso aqui. A gente só está colocando isso aqui para verificar. Então meus dados estão dessa forma agora. Nós temos o ano, temos o NumBO, que na verdade eu não sei se a gente precisa mais dele. BO inicial, boletim inicial, o final, todos os dados aqui sendo construídos. Agora, quando a gente fala em missing values, nós temos algumas características. Agora a decisão que nós temos que tomar, nós tratamos ou não tratamos os dados. Os dados relacionados a valores nulos ou faltantes. A gente pode usar estratégias de pegar o mínimo, o máximo, a mediana, já que a gente viu que não tem outliers relacionados aos valores, o que a gente pega? O próximo, o valor mais frequente, qual que a gente pega? Ou remover. Por que eu estou falando isso? Porque esse aqui é o de valores nulos, já eu mostro para vocês, mas nós também podemos adicionar um outro Hall filter, que é o Hall filter, outro filtro de linha. Só que o critério que a gente coloca aqui pode ser em que o campo que eu quero não tenha nulos. Então, por exemplo, vou pegar aqui idade. Eu quero que ele não seja nulo. Se eu pegar aqui e usar esse critério, os dados foram de 17.538 para 9.222. Então, existem algumas situações que a gente pode perceber aí. Olha só. Então, quando você decide substituir um nulo, você tem que tentar trabalhar o seguinte. Nesse aqui, eu fiz o filtro. Como estamos os dados? Nós temos dados de 2013 a 2022. Temos aqui 2014, final do ano, 2014, 7. Só que perceba que nós criamos muitas lacunas nos dados. Os dados de 2012 mesmo aqui sumiram. Então nós criamos muitas lacunas nos dados
e isso pode afetar o desequilíbrio, o desbalanceamento dos nossos dados. E agora, como fazer? O mais correto seria, junto com o pessoal da regra de negócio dos seus dados, os conhecedores de dados, tomarem uma estratégia. Para fins didáticos aqui, nós vamos escolher como tratar esses dados. Então, o que nós vamos fazer? Dos valores nulos, seguindo o nosso fluxo aqui, eu quero que os números inteiros, que quem são os inteiros? Que tem idade, tem outro lá, eu quero a mediana. Ou seja, eu quero a mediana dos dados ou o mais frequente. Às vezes ele pode acabar sendo o mesmo. Então, se eu pegar, por exemplo, o valor mais frequente, na string, eu tenho um valor fixo que eu posso adotar. Também tem um mais frequente que eu posso adotar. Isso pode afetar meus dados? Pode. Por isso isso tem que ter feito com bastante cuidado. Não vamos esquecer desse passo que nós vamos tomar aqui. Lembrando que aqui a gente tinha 17.538 registros. Continuamos com 17.538. Recebemos um alerta aqui, que a hora da ocorrência tem valores nulos. A hora da ocorrência. Date, time, time, time. Então aqui ó, a gente recebeu esse alerta. Só um alerta, pode ver que ficou o semáforozinho aqui ficou verde. A gente pode executar. Só que assim, aquela coisa. Aí você vai executar e vai fazer como? Vai deixar o mais frequente? Não vai deixar o mais frequente? Como é que a gente vai fazer? Se eu pegar o missing value string e se eu colocar isso aqui, você acaba generalizando. Então esse tratamento, em vez de ser no início, tem que ser quando você tem os dados um pouquinho mais maduros. Porque observe, se eu colocar aqui, ele vai pegar os valores mais frequentes e colocar em latitude e longitude aqui também. E se eu quiser fazer um mapa, como é que eu faço? Entendeu a questão? Você pode acabar colocando um crime onde ele não ocorreu. Então é importante ter esse discernimento. Então, com isso em mente, a gente tem que começar a pensar na estratégia. Então, por exemplo, no time. O time aqui, que está reclamando, aquele alerta aqui, foi nesse hora da ocorrência. Se você observar, a hora da ocorrência aqui, ele tem várias horas aqui. Inclusive, tem os vazios, que são muitos. Por isso que ele está acusando ali, aqui esse alerta. Então, para o local time. O que nós colocamos com o local time? Se a gente pegar aqui local time, nós podemos dizer que o local time ele só tem duas opções: next value, não fazer nada, remover a linha, ou preview value. Vamos ver o que ele vai executar aqui. Quando a gente executa aqui, ele tem um alerta aqui nesse processo, mas ele coloca o que seria o próximo valor. Então, se ele não tem nada, ele vai colocar 00. Vai colocar uma hora nesse sentido, 00. Então, assim, é importante a gente observar que essas decisões que a gente está fazendo é em prol da qualidade do dado. Mas é importante
a gente fazer nesse sentido e fazer apagando tudo. Então aqui é o... vamos chamar aqui... Na verdade, eu vou esperar um pouco, eu vou finalizar essa aula, e nessa aula a gente tratou esses valores de filtros, de registros, os filtros por linha, e um pouquinho aqui das decisões relacionadas aos valores vazios. Então nós vamos pegar aqui um pouquinho e já já eu retomo com vocês na próxima aula desse nosso tratamento.